Capítulo 311, O Rei do Submundo. Você entrou no 10º portão, o inferno da escuridão negra. O caminho para o último portão era perigoso, especialmente perto do 9º portão, onde Minotauros e Leões de Nemeia quase derrotaram Yonvou. Shannon e Arioniongo, que estavam lutando na linha de frente, tiveram que entrar nas sombras para recuperar sua energia. Ah, que mestre ridículo! Faz tempo desde que lutei tanto assim. Shannon e Arioniongo pareciam mentalmente exaustos. Teoricamente, eles podiam lutar para sempre sem nenhum descanso contanto que almas fossem fornecidas a eles, mas como já foram humanos, eles não podiam ignorar o estresse mental de lutar sem parar. Era muito difícil de lidar com os monstros enviados pelos titãs e gigantes e eles ainda tinham que se preocupar com o desafio ao mesmo tempo. Ainda assim, Yonvou persistiu mesmo com Nêmesis ocasionalmente pedindo para que ele desistisse. Os outros subordinados de Yonvou não disseram nada e se moveram de acordo com a sua vontade porque podiam sentir seu desespero para encontrar pistas sobre o seu irmão mais novo e adquirir o poder do Rei Obscuro. Ele estava tão desesperado que acabou se levando ao limite. Seus subordinados não queriam deixá-lo desapontado e, no fim, Nêmesis percebeu o que eles estavam pensando e não tentou mais impedir Yonvou. Ele também queria encontrar pistas tanto quanto Yonvou. Sua saudade pelo seu mestre anterior era tão grande que ele até sonhava com Yonvou. Por favor, abençoe-nos com seu espírito e afaste a escuridão com sua luz. Kreutz plantou-os ficar no chão e ativou uma barreira ao redor deles como uma oração. Barreira de luz sagrada era um feitiço que prevenia aqueles com más intenções de se aproximar e refletia magias. No entanto, a barreira não podia ser transportada, então ele tinha que continuar recitando a oração enquanto caminhavam. Ainda assim, graças à barreira, eles conseguiram descansar um pouco. Kreutz estava fazendo tudo o que podia enquanto viajava com Yonvou. Apesar de estar curioso para saber várias coisas, como havia prometido a Yonvou, ele não perguntou nada. Yonvou estava começando a entender sua sinceridade e seu respeito por Kreutz aumentou. Eles estão planejando nos manter aqui fora até o fim. Yonvou olhou para a escuridão densa do lado de fora da barreira de luz sagrada. Os jogadores tinham que atravessar a névoa escura do 10º portão, o inferno da escuridão negra, para completar o desafio. Isso não era muito difícil para Yonvou já que ele podia usar a consciência. Porém, ele podia sentir um grande número de monstros espreitando na escuridão, incluindo Hidras e Leões de Nemeia. Eram todos ferozes e gigantes. Seria como andar na direção da morte se tentassem passar por eles. Felizmente, o medo de Tamnin e a visão do inferno de Boo provaram ser úteis ao lidar com eles. De qualquer forma, Yonvou se virou. Esses olhares estão me seguindo aqui também. Yonvou ficou irritado com os olhares adicionais que apareceram desde que ele entrou na etapa oculta. Antes ele podia senti-los de cima, mas quanto mais perto do Tártaro ele chegava, mais olhares novos ele sentia vindo por baixo. Cada olhar era desagradável e aterrorizante, definitivamente eram dos titãs gigantes. Quase não consigo mais sentir os olhares de cima, como os de Hermes e Atena. Quanto mais forte a energia do Tártaro ficava, mais fracos os olhares do mundo celestial ficavam. Além daqueles com quem ele tinha canais, quase nenhum deus ou demônio conseguia ver Yonvou direito. Agares ri dos outros deuses e demônios que estão frustrados por não conseguirem vê-lo. Agares vai na direção de um grupo de deuses e demônios discutindo Tártaro e zomba deles. A sociedade divina Olimpo o ignora. A sociedade divina Asgard está irritada com a presença de Agares. Parecia que Agares tinha voltado a agir como sempre. Yonvou simplesmente apagou as mensagens da janela porque eram irritantes. Ele estava circulando seu circuito mágico para se recuperar quando Boo levantou sua cabeça. Clac! Seus ossos faziam barulho quando se chocavam uns com os outros. Você descobriu algo? Depois de examinar todos os fantasmas daqui, Yonvou tinha usado todos os fantasmas de cada monstro fantasma que capturou. Se ele não tivesse feito isso, seus subordinados já teriam desaparecido. Parece que os outros apóstolos passaram por aqui.
Entendi. Yonvou se levantou e limpou a poeira das suas roupas. Bo estava procurando por pistas dos outros apóstolos e confirmou que eles conseguiram completar todos os portões para entrar no Tártaro. Se esse fosse o caso, eles não tinham tempo a perder. Vamos voltar a nos mover. Kreutz percebeu as ações de Yonvou e parou a oração, suspirando profundamente. Havia círculos escuros sobre seus olhos. Assim que saíram da barreira de luz sagrada, os olhares dos monstros começaram a se concentrar neles. Os outros jogadores que tentaram passar já estavam em seus estômagos, mas eles ainda não estavam satisfeitos. Eles estavam procurando desesperadamente por mais presas. Yonvou já tinha pedido para os seus subordinados voltarem para as sombras, porque seria impossível de lidar com todos esses monstros. Ele precisava se mover rapidamente enquanto evitava os monstros para chegar no seu destino. Corra! Eles começaram a correr o mais rápido que podiam. Acima da cabeça de Yonvou, a visão do inferno de Bo se ativou para protegê-los. Bum! Bum! Você completou a etapa oculta 10 portões. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. O título Aquele que resistiu aos 10 desafios foi criado. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 20.000 karma. Você adquiriu um adicional de 30.000 karma. Você gostaria de tentar passar pela segunda etapa oculta? Não acredito que você conseguiu chegar aqui como um jogador. O Ciclope Brontes falou com um tom de voz comovido enquanto olhava para a porta de bronze enorme diante dele. Ele finalmente havia chegado na entrada para o Tártaro, o lugar que ele queria alcançar a qualquer custo. Yonvou esfregou a porta de bronze. Tinha a mesma ilustração das portas da tesouraria do Olimpo e do templo de Poseidon, mas tinha mais detalhes. Ele podia ver os titãs e os gigantes mergulhando no abismo escuro, caindo das nuvens brancas depois de serem atingidos pelo relâmpago de Zeus. No entanto, um deles não tirou seus olhos de Zeus, Poseidon e Hades mesmo enquanto caía. Cronos, a expressão do deus do tempo e da morte e o rei dos titãs, era mais vívida do que as expressões dos outros. Ele parecia furioso e triste pela traição dos seus filhos. Depois de 2 grandes guerras contra a Titanomáquia e a Gigantomáquia, os deuses do Olimpo aprisionaram os titãs e os gigantes. Indivíduos como Cronos provavelmente estavam se reunindo além da escuridão densa. Era uma prisão cheia de seres divinos que nem mortais podiam se aproximar. Era uma das poucas localizações onde os deuses e demônios podiam se mover livremente sem seus territórios sagrados, então Yonvou não conseguiu evitar sua ansiedade. Kreutz estava tão preocupado quanto ele. O 10º portão era um lugar horrível que era pior do que todos os outros portões combinados. Ele estava até se sentindo orgulhoso por tê-lo completado. Um sorriso irônico se espalhou pelo seu rosto quando ele de repente se lembrou do que o líder do regimento disse uma vez: nada é impossível se você se esforçar o suficiente. Yonvou examinou a porta com seus olhos dracônicos e se virou para olhar para Brontes. Como eu passo por essa porta? Ele tentou empurrar a porta várias vezes, mas ela não saía do lugar. Ele achou que a porta se abriria automaticamente porque tinha recebido a missão de Perséfone, mas ela continuava fechada firmemente. Fazia sentido que a porta não se abrisse tão fácil, já que estava ali para manter os criminosos do Olimpo presos. Caso contrário, os titãs e gigantes já a teriam derrubado. Existe uma entrada lateral que só o Lorde a desconhece. Só ele e aqueles com sua permissão podem entrar. Você pode me dizer onde fica? Me dê um segundo. Brontes fechou seus olhos e murmurou um feitiço. Uma luz brilhou ao redor deles. Quando Brontes estendeu sua mão, algo que lembrava uma semente de dente de leão saiu flutuando como uma aura cinzenta. Felizmente, ainda está funcionando. O que é isso? É um espírito do submundo. Um guia que usa a força do Lorde Hades para mostrar o caminho para sua localização. Ele nos deu esse espírito e ainda é possível invocá-lo. Será que ele acreditava que eu viria algum dia? Brontes fechou seus olhos cheios de lágrimas como uma expressão comovida. Ele começou a falar novamente, abrindo os olhos. Não podemos ficar aqui, precisamos ser rápidos.
Yonvou e Kreutz começaram a seguir o espírito. A porta de bronze parecia colossal na frente deles e Yonvou continuou a examinar as imagens. Cada uma delas era diferente. Então o espírito pausou e desapareceu. Um pequeno portal vermelho apareceu na porta. Yonvou e Kreutz se entreolharam sem dizer nada. Então, com um aceno de cabeça, eles entraram no portal. Quando a luz diminuiu, Yonvou se encontrou de pé sozinho sobre um céu escuro. Você entrou na segunda etapa oculta, o Tártaro. Aviso. Essa é uma prisão onde os criminosos do Olimpo, os titãs e os gigantes, foram aprisionados. Está sob a administração especial do escritório. Essa etapa é difícil para jogadores, então uma fuga rápida é aconselhada. Um olhar ameaçador está te observando. Uma maldição sinistra está se aproximando. A missão repentina, o desejo de longa data de Perséfone, foi atualizada. Por favor, verifique a janela da missão. Inexplicavelmente, Yonvou se sentia assustado. Os olhares dos titãs e dos gigantes que estavam sendo bloqueados de alguma forma pela porta de bronze estavam agora diretamente nele. Ele podia sentir algumas emoções nesses olhares: curiosidade, surpresa, saudade, inveja. No entanto, todos esses olhares tinham algo em comum: desconfiança. O que eles tinham visto para se sentirem assim com Yonvou? Será que... Yonvou percebeu que os olhares não estavam concentrados nele, mas sim no desespero e na mágoa do Rei Obscuro. Por que está aqui? Porque os vestígios dele estão aqui. Ao longe, ele podia ouvir uma voz fraca, como um eco. Então Yonvou percebeu que ele não estava de pé no topo de uma montanha, mas sim na cabeça de um deus gigante enorme. Olhos imensos de dezenas de metros de comprimento o encaravam. Capítulo 312, O Rei do Submundo, 2. Yonvou instintivamente abriu suas asas de fogo e voou para o céu. Um bando de fantasmas o envolveu para protegê-lo. O que é isso? O deus gigante não fez nada e Yonvou percebeu que seus olhos não estavam focados nele. Ele não podia sentir nenhuma vida no deus gigante, era um cadáver morto há muito tempo. Esse tamanho então, o corpo estava deitado de lado, mas era tão enorme que ele o confundiu com o topo de uma montanha. Parecia que o corpo tinha dezenas de quilômetros. Os olhos brilhavam como o sol e a lua, e os cabelos pareciam como uma floresta. Pelo que Yonvou sabia, até gigantes não eram tão grandes assim. Gigantes eram considerados grandes se chegassem a 20 metros e o último rei dos gigantes tinha 30 metros de altura. Esse corpo é de um titã. Então o Tártaro está cheio desses seres? Não havia muitas informações sobre titãs e gigantes na torre. Não eram muitos jogadores que conseguiam completar os 10 portões, muito menos passar pela porta de bronze. Seu irmão também deixou para entrar no Tártaro mais para frente. Yonvou voou mais alto para examinar o corpo com cuidado e procurar por Kreutz, que havia sumido depois que entraram no portal. Ele é ridiculamente gigante. É uma visão estranha daqui e Yonvou estalou a língua. Quanto mais alto ele ia, mais escuro ficava. Ele só conseguia enxergar por causa do fogo sagrado e dos seus sentidos afiados. Quando achou que já estava alto o suficiente, ele tentou liberar sua consciência. Bum! Bum! O chão começou a tremer de repente enquanto ele sentia uma pressão intensa. Yonvou rapidamente retraiu sua consciência. Seu coração começou a bater mais forte. Seus instintos o avisaram que se ele liberasse sua consciência aqui, estaria em grave perigo. Ao invés disso, ele escondeu sua presença ao máximo possível e virou seu corpo para outra direção. Mais uma vez, o mundo tremeu. Algo estava vindo na direção dele através da escuridão. Conforme chegava mais perto, Yonvou sentia calafrios descer pelas costas. Era uma presença comparável com a de Agares. Atena olha para o ser com olhos imóveis. Hermes olha para o ser em silêncio. Agares estala sua língua. Undum está em silêncio. Os olhares dos deuses e demônios que usavam Yonvou como uma peça de xadrez ficaram imóveis, até Undum, que não mostrava mensagens frequentemente. Isso mostrava como a pressão desse ser era grande. Yonvou engoliu em seco. O deus gigante já estava quase perto dele agora.
Ele era menor do que o cadáver no chão, mas ainda tinha um tamanho imponente. Yonvou parecia com uma mosca perto dele. Deve estar em algum lugar por aqui. O ser olhou ao redor como se estivesse procurando por alguma coisa. Seus movimentos eram lentos por causa de seu tamanho e parecia que ele levava bastante tempo para virar sua cabeça. No entanto, cada um de seus movimentos faziam a atmosfera tremer e o calor que subia de sua pele fazia ficar difícil de respirar. Yonvou sabia que esse ser estava procurando por ele. Seus olhos eram um dos olhares que o estava observando enquanto ele completava os 10 portões. Ele sabia que Yonvou estava no Tártaro, mas não conseguia encontrar nenhum rastro dele porque Yonvou era muito pequeno. No entanto, Yonvou continuou cauteloso. O ser o descobriria assim que fizesse qualquer movimento. Ele não podia ficar ali. Era só uma questão de tempo antes que mais seres viessem procurando por ele. O que devo fazer? Atacar primeiro. Yonvou puxou o vidro sem hesitação. Ele sabia que seu ataque não teria nenhum efeito. Ainda assim, ele achou que conseguiria ganhar tempo e seria melhor atacar e fugir do que se entregar de graça. Yonvou engoliu em seco novamente e ativou seus olhos dracônicos. Ele podia ver algumas imperfeições, mas quase não tinha nenhuma. Quanto mais perto a pessoa estivesse da perfeição, maior seria o nível de sua existência. Mas depois de inserir poder mágico nos olhos dracônicos, ele conseguiu descobrir um amontoado de imperfeições perto do lado direito do peito do ser. Yonvou apertou o vidro ainda mais forte. Ele tinha uma chance e precisava ativar todos os seus poderes e atacá-lo de uma vez. Senão, seria o fim para ele. Seus olhos estavam vermelhos de ansiedade. Então ele sentiu o olhar do ser se virando para outra direção. Os olhos de Yonvou se arregalaram. Agora. Seu imbecil. Um discurso ecoou na mente de Yonvou enquanto seu corpo era empurrado para o lado. Foi quando o deus gigante se virou para olhar na direção de Yonvou. Ele olhou ao redor e murmurou para si. Será que eu me enganei? O deus gigante estreitou os olhos e começou a caminhar novamente. Acho que vim na direção errada a não ser que ele já tenha fugido. Certo de que Yonvou não estava ali, o deus gigante desviou o olhar e começou a se mover. Bum! Yonvou se levantou só depois que deixou de ouvir os passos. O ser era tão grande que parecia que demorou uma eternidade. Você tentou atacar um titã. E Perses ainda por cima. Seu idiota imprudente. A pessoa que tinha resgatado Yonvou grunhiu depois que o perigo tinha passado. Você sabe como as coisas quase ficaram complicadas por sua causa. Yonvou ficou em silêncio. 10 pessoas o rodeavam vestindo armaduras de bronze e carregando armas. Cada um deles tinha uma aura incrível. Seu comandante até tinha um ar divino. Displuto era um grupo de guerreiros sob o comando de Hades que protegiam o submundo e impediam que os titãs e gigantes passassem pela porta de bronze. Eles pareciam com guerreiros normais, mas estavam no mesmo nível de um ser superior de baixo nível. Yonvou percebeu que tinha sobrevivido graças a eles. Perses era um titã que simbolizava a destruição. Se Yonvou tivesse enfrentado, as coisas teriam saído fora do controle. É um alívio que você esteja bem. Está ferido em algum lugar. Creutz pulou de trás de Displuto e examinou Yonvou antes de suspirar de alívio. Ele havia sido resgatado antes de Yonvou. O comandante confirmou que o deus titã Perses tinha ido embora e se virou para Yonvou. Era difícil de dizer como ele se parecia, pois estava usando um elmo, mas seus olhos eram intensos. Não sei como vocês conseguiram receber a ajuda do espírito que Sua Majestade deu ao Ciclope Brontes, mas você tem uma conexão com ele, estou correto? Sim, isso mesmo. Yonvou concordou. Sua Majestade ordenou que eu o levasse até ele. Mas esse é o território dos titãs. Se eles nos pegarem, será o fim, então me siga com cuidado. Yonvou arregalou os olhos. Por Sua Majestade, você está falando de Hades. Parecia que Hades ainda estava no Tártaro. O comandante franziu a testa. Não fale o nome dele tão casualmente, jogador.
Ele esteve longe da torre por um tempo, mas não é alguém que você pode. Eu trouxe uma mensagem de Perséfone. Me levem até Hades por favor, da senhora Perséfone. O comandante estava irritado, mas ele parou. Se o jogador tinha vindo a pedido da rainha, ele teria que tratá-lo com cortesia. Ele estava insatisfeito, mas não havia nada que pudesse fazer. O comandante se virou de forma rígida. De qualquer forma, me siga. Felizmente, parecia que as coisas iriam progredir sem problemas agora. Ionvou e Creutz começaram a seguir diz Pluto. O comandante se chamava Rai e ele liderava o 19º esquadrão de 24 esquadrões. Ionvou sabia o nome da maioria dos deuses e demônios, mas era um nome que ele nunca tinha ouvido antes. Isso não é estranho. A única coisa que é conhecida de cada sociedade divina são os nomes dos deuses superiores que as lideram. Sociedades como o Olimpo, Asgard e Infernal tinham vários membros. Também havia os subordinados dos deuses superiores e os soldados. O mundo celestial era vasto. No entanto, a maioria dos deuses menores não era conhecida pelos jogadores do mundo inferior, como Rai. Mas por pertencer ao mundo celestial, ele possuía uma divindade e Ionvou não podia nem começar a imaginar sua força. Será que ele é mais forte do que o Sezongnin? Pessoas que possuíam divindade eram sobrenaturais. Era o pináculo que todos os mortais desejavam alcançar. Apesar de nenhum jogador ter chegado tão longe, exceto todos por um, Ionvou não achava que Rai era mais forte do que o rei marcial. Claro que era possível que Rai não estivesse liberando sua divindade, mas Ionvou também não viu toda a força do rei marcial, mesmo quando ele estava lutando com a rainha do verão. Qual é o padrão para divindades? É algo que você adquire automaticamente quando seu nível aumenta? Os olhos de Ionvou ficaram pensativos. Ou será que existe algo que previne as pessoas de obter divindade? Ele continuou a especular enquanto caminhava. Por que está me olhando? Rai sentiu o olhar de Ionvou e se virou para olhar para ele. Não é nada. Ionvou balançou sua cabeça. Rai bufou e voltou a olhar para frente. Já vou deixar claro. Não gosto muito de jogadores. Ionvou arregalou os olhos. Posso perguntar por quê? Por quê? Tem vários motivos. Esse campo de batalha onde lutamos pelas nossas crenças é só uma área de entretenimento e treinamento para vocês. Ionvou calou a boca. Parecia que ele estava falando dos jogadores que entraram no Tártaro depois de completar os 10 portões e melhorar suas habilidades. O que as pessoas que consideravam esse lugar o campo de batalha de suas vidas achavam disso? Vocês são os únicos que não levam esse lugar a sério. Até o Olimpo no mundo celestial não se atreve a pensar assim. Os jogadores que vêm aqui morrem se são fracos demais ou fogem quando acham que aprenderam algo que vale a pena. Como pode nós gostarmos de pessoas assim? Ionvou não conseguiu responder. Cada soldado é importante para nós, mas por causa de vocês, 10 de nós tivemos que vir para essa área perigosa. Não vou dizer mais, porque você é o mensageiro da senhora Perséfone e sabe onde o Ciclope Brontes está. Era um aviso para ele não morrer em vão e para saber sua posição e manter a cabeça baixa. Parecia que ele estava sendo rude, mas Ionvou podia sentir a amargura e urgência por trás de suas palavras. A situação está tão ruim assim. Os olhos de Ionvou ficaram sérios. Parem. Rai de repente parou, usando o discurso para falar com o grupo. Ionvou estava se perguntando o que estava acontecendo quando o chão debaixo de seus pés de repente desmoronou e um deus titã emergiu. Bum! Achei você! Era o titã Persis, que estava procurando por Ionvou. Ele sorriu maliciosamente e esticou sua mão na direção de Ionvou. Corram! Rai gritou freneticamente e levantou seu escudo, liberando o poder sagrado e fazendo uma fumaça girar ao redor dele. No entanto, o titã Persis conseguia até aguentar um confronto com Hades e Rai não conseguiu segurá-lo por muito tempo. Ele foi transformado em um amontoado de carne e sangue e desapareceu. Para onde você está indo? O deus titã não parou aí e balançou seus braços para pegar seu alvo, Ionvou. Fortes ventos sopravam ao redor deles como um tornado.
Diz Pluto pisou na frente de Yon-Voo, prontos para morrer em batalha. Yon-Voo cerrou seus dentes e liberou seus poderes, pelo menos, ele tentou. Os canais foram bloqueados, como se algo estivesse interferindo. O canal com Atena está fraco. O estigma da deusa está se dissipando. O canal com Seto está fraco. A ativação da pedra do deus do mar falhou. O canal com Agares está fraco. Demônio perverso está se dissipando. Agares está furioso. O único poder que ainda funcionava era o despertar do seu corpo dracônico. Ele esperava que os 72 Bian e a onda de fogo continuassem funcionando por um tempo enquanto a sombra do deus Titã o encobria. Naquele momento, uma luz azul se reuniu no céu escuro e se transformou em relâmpago, acertando o rosto de Perses. O deus Titã gritou e deu um passo para trás, colocando suas mãos em seu rosto enquanto sangue jorrava de suas feridas como uma fonte. Diante dele, um deus em armadura de bronze como uma aura cinzenta balançou sua espada. A escuridão ondulou como fogo, envolvendo-o de forma protetiva antes de se esticar como uma teia de aranha. Ele era muito menor do que o Titã, mas sua aura era mais poderosa do que a de Perses. Cada vez que ele balançava sua espada, uma força maior do que a de Poseidon era emitida. Yon-Voo percebeu quem era na hora. Era o deus superior mais velho dos 6 irmãos, incluindo Zeus. No entanto, ele desistiu do trono do Olimpo para deixá-lo com seus irmãos mais novos. Hades. O rei do submundo estava aqui. Continua no próximo vídeo.